Agora, senhor Lars, me diga uma coisa, nós vamos continuar aqui no Brasil, por exemplo, apenas produzindo o que já produzimos. O senhor já falou de algodão, falou de soja, falamos da carne, né, a cana, etc. Não é só isso. Não tem mais nada que a gente possa... O que as empresas estão consultando, alguma novidade, e de repente, olha, o Brasil vai começar a produzir tal coisa, agora que não vinha produzindo, ou vai aumentar a sua produção de um determinada commodity. Tem alguma novidade por aí ou não? Olha, se a gente passar pelas principais culturas mundiais, o Brasil já tem praticamente em todas as grandes culturas uma posição muito forte, né? A gente citou algumas aqui, soja, milho, algodão, né, no complexo que a gente chama de grãos. A gente tem uma posição bastante forte em mercados como o cítrico, né, produção de laranja. A gente tem uma posição muito forte em café. Então, toda a parte de produção de proteína animal, a gente tem uma posição de destaque. Então, são poucos os mercados onde a gente não tem ainda já não tem uma posição de destaque, né? Existem alguns setores que chamam atenção pelo potencial de crescimento. A parte de reflorestamento, por exemplo, é um mercado onde o Brasil ainda não tem uma posição entre os 2, 3 principais produtores do mundo. E se a gente enxerga como esses principais produtores hoje do mundo, em que condições eles produzem, né? Rússia, Estados Unidos, Finlândia, são países de clima temperado, onde o ciclo da madeira é muito mais longo que o nosso. Então, é um mercado que a gente tem um potencial muito grande de crescimento. Então, é uma das apostas. Eucalipto, né? Principalmente eucalipto. Outro mercado que a gente ainda não explora de forma plena, sem dúvida nenhuma, é a parte de fruticultura, que é um mercado, em termos de tamanho, ele não é um mercado tão chamativo, ele não aparece tanto quando a gente compara com o complexo de soja, em termos de quanto dinheiro gera e quanto dinheiro circula nesse mercado, mas é um mercado muito interessante, principalmente pela forma como ele é produzido, né? Ele é uma das poucas possibilidades realmente viáveis para o pequeno produtor, em termos de sobrevivência, né? Então a gente vê, no sul do Brasil é um mercado que vem crescendo e vem diversificando. A gente passa por maçã, a gente passa por uva, existem até frutas que ainda são pouco conhecidas do brasileiro, como mirtilo, assim vai, que são possibilidades. E a gente tem no Nordeste uma região com capacidade de produzir o ano inteiro, e aí são várias as frutas onde a gente poderia ter um crescimento, né? Abacaxi, papaya, manga. Então é um mercado muito pouco falado, mas também, assim como o reflorestamento, é um mercado que a gente tem potencial para crescer. E existe um movimento nesse sentido de crescer na produção de frutas, por exemplo? O senhor percebe isso? Eu sei que Campinas e região é um dos grandes produtores de frutas do país, inclusive para exportação. Mas o senhor vê, além do Nordeste, outros movimentos? Existem movimentos nesse sentido, mas eu acho que eles são tímidos e eles poderiam ser acentuados até pelo caráter até mais social do que outros produtos agrícolas têm, né? Então, tirando aves e suínos, eu diria que é o único grande mercado onde uma produção em menor escala é altamente viável. Tá, o trigo, de fato, aqui não emplaca, né? Não tem jeito. É muito difícil. A gente não tem condições climáticas, na verdade, para produzir em igualdade de condição com a Argentina, com a Europa, com a América do Norte. Mas tem o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde é mais. Nós importamos muito da Argentina, né? Uhum. Esses 3 estados do Sul aí não tem uma temperatura bem mais amena que poderia dar conta de produzir um trigo em condições favoráveis e de preço de produção ou não? É uma cultura que depende muito do condição de mercado. Quando a gente tem o mercado com preços altos, ele se torna um mercado atraente, porque é uma cultura de risco, Sabe por que às vezes eu penso com relação ao trigo? Eu penso o seguinte, como nós temos que equilibrar a balança comercial com a Argentina, então nós aqui dentro não incentivamos em nada a produção de trigo, para ele comprar tudo deles, e aí nós vendemos um monte de manufaturados para lá e compramos um monte de trigo para cá, fica todo mundo contente. Mas nós não incentivamos a produção do trigo. Por isso que às vezes eu fico pensando que não é só questão do clima, é questão também de interesse... Da balança. De política de governo. O que o senhor acha? Se a gente pegar os últimos anos, a gente vê que houve um crescimento na área plantada. Não é o que está acontecendo nesse exato momento por causa da crise, mas houve uma evolução.
E tem também uma questão agronômica, né? O trigo que aqui é produzido é diferente do trigo que é produzido na Argentina, por exemplo, né? A gente tem qualidades diferentes de trigo conforme o tipo de produto que você vai produzir. E o trigo que se adapta bem ao Brasil não é necessariamente o mesmo trigo que é produzido em outras regiões. Então, é até uma questão de mix de qualidade de produto que a gente procura. Então, é uma questão que dificilmente, pelo menos eu não vejo no curto prazo, como uma possibilidade de mudança muito grande nesse mercado. Bom, aproveitando, então, vamos ver se o senhor consegue elucidar a gente, porque uma questão que o Zé sempre coloca é do papel jornal. Porque eu trabalho também no jornal e eu brinco com ele. Falei, ih, papel tá caro. Ele fala, mas como que a gente não produz papel jornal? Eu dei até pesquisando sobre esse assunto, cheguei à conclusão de que é mais barato comprar lá fora, eu não sei porquê, né? Do que produzir aqui? Do que produzir aqui. Pelo menos estava assim, mas eu gostaria de ouvir a sua explicação. Como é que é isso, esse mercado? Acho que é uma das poucas áreas que a gente é dependente, né? É papel, trigo, porque o resto eu acho que a gente dá conta. Eu vou falar também, vou incluir também a seringueira que produz o látex, porque nosso custo aqui é alto, então nós importamos muito, embora tenha crescido a produção também de seringueira. Mas vamos falar desse pacote aí, então. Eu acho que se a gente fugindo de um mercado específico e olhando de uma forma mais abrangente, eu acho que o grande erro estratégico que o Brasil ainda vem cometendo é em não se preocupar em verticalizar as cadeias produtivas e agregar valor no que ele hoje aqui produz. Um exemplo, acho que bastante característico, se a gente comparar com o mercado de soja, o Brasil é um enorme, o segundo maior produtor do mundo, a Argentina é o terceiro. A Argentina já se preocupou em aumentar o processo de industrialização. Estados Unidos. Estados Unidos é o primeiro produtor mundial de soja? De soja. Poxa vida. E a Argentina, por exemplo, é um país que, pelo menos na cadeia de soja, pegando agora um exemplo mais específico, já se preocupou em agregar valor ao produto, e é algo que a gente ainda não faz tão bem. Então, existem alguns movimentos, mas assim, se a gente passar praticamente todos os setores, a gente ainda tem muita oportunidade de aumentar o valor agregado da nossa produção. É um modelo primário ainda. Eu acho que a gente é muito bom produzindo o produto primário, mas a gente ainda perde algumas oportunidades. Não se interessa, né? E no caso da seringueira, nós continuamos... Aí é custo de produção, eu sei. Fica mais barato importar da Malásia do que produzir aqui. Nosso produtor é subsidiado. Mas o senhor vê algum movimento no mercado aí para suprir isso? Que continuamos importando, né? Esse é um mercado que, infelizmente, eu conheço pouco. Eu conheço pouco o mercado de seringueira, mercado... até por ele não ser um mercado muito intenso em termos de uso de insumos, é um mercado que eu conheço menos. Mas não tem nem dúvida que a gente perdeu um bonde da história muito tempo atrás e os países da Ásia, né, foram muito eficientes aí em entrar nesse mercado, ocupar esse mercado, e hoje são referência em termos de produção, né? A gente está tendo que recuperar um espaço perdido. Mas existem alguns movimentos no interior de São Paulo, existem alguns movimentos para reverter isso. Mas continua com o problema do custo, está ficando mais barato importar lá da Malásia ainda, nossa produção ainda é subsidiada. E o senhor estava falando agora sobre setores que usam mais insumos. Quais são? Aliás, em proporção com outros, o quanto a mais eles usam? Sobre insumos, a nossa quebra de safra desse ano, nós vamos produzir menos, né? Um dos motivos seria porque os fertilizantes, os insumos subiram tanto que os agricultores plantaram menos ou adubaram menos, ou enfim. É por isso que caiu a safra. Mas, por favor. Então, em duas partes a resposta. A primeira parte, se a gente pensar em termos de intensidade de uso, a gente tem algumas culturas que têm uma demanda um pouco mais elevada. A algodão é uma dessas culturas, é uma cultura que existe um investimento grande em práticas como controle de pragas, né? Então é uma cultura bastante intensiva.